Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. Hoje estaríamos a trazer mais uma conversa da nossa série O Cristão e o Trabalho. E para este tópico, hoje nós temos um convidado especial que é o professor e doutor Luiz Lifanissa. Então seja bem-vindo ao nosso podcast, às nossas Conversas Sem Fronteiras. Muito obrigado, estou muito feliz por esse convite e muito entusiasmado pela conversa no geral. Espero que seja muito bom para todos nós. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa super animadora, muito edificante e nós vamos aprender muita coisa com o professor e médico. Vou ter que chamá-lo assim, professor e médico, porque é isso que ele é. Então, só para nós iniciarmos esta conversa, nós teremos a falar um bocadinho sobre a relação da fé, da medicina, mas também de uma área que é a tua profissão, que é o professor. Né? E antes de mais nada, nós queríamos saber como é que surgiu a medicina na tua vida. Se foi um sonho de infância ou foi algo que foi se construindo ao longo do tempo. Não, sabes? Acho que meu sonho de infância era tipo ser Lamine Yamal, assim, estar a jogar futebol no Uhum, Barcelona, uma coisa assim. Mas eu acredito que a coisa começa quando, na escola secundária, uhum, ah, medicina nunca foi algo que eu pensei tipo desde criança. Não foi desses sonhos que eu tinha desde muito cedo. Mas quando eu chego na escola secundária, eu começo a dar-me muito bem em disciplinas como biologia e como química. E a grande verdade é que o divisor de águas foi na 12ª eu já era crente. E eu orei. uhum. Foi basicamente assim que eu escolhi medicina. Não sei se recomendo que se faça assim hoje, mas eu orei. Eu acho que lembro muito bem de ter sido num fim de semana, tipo sexta, sábado, domingo. Sim. Então, Deus, o que é que eu vou fazer? Que curso eu devo escolher? Naquela altura em que já está-se a falar sobre isso, já está-se a Uhum. preparar aos exames. E foi assim. E tipo, Deus disse-me medicina. E foi basicamente assim que eu cheguei. Não ficaste com nenhum medo? Medicina? Não, Porque por geralmente as pessoas sinal, quando não. pensam em medicina, pensam em sangue. Pelo menos Yeah, eu, né? Penso em medicina só. sangue, cortar pessoas, Yeah. abrir partes do corpo das pessoas. Então já Não. dão um medo básico. Não, no meu caso, não. Ah, eu olhei para a oportunidade que tinha de, de reparar as Uhum. pessoas. Uau. Então, o pensamento era mais ou menos esse. Tu trazes ordem ao caos. Então, uma doença, no final das contas, é uma desordem, é um Uhum. caos. Então, tu estás a trazer ordem para aquilo. E era assim que eu pensava. Nunca fiquei tipo, e o sangue, e os mortos, e no dia que Yeah, formos já ver um, sei lá, yeah. entrar na casa mortuária, que é o medo de todos os estudantes. Quando chega aquele dia, desmaia-se e tudo mais. E, Eu não desmaiei. E houve colegas que desmaiaram, que passaram mal, mas eu não. uhum. Yeah. E ao longo desse percurso acadêmico, em nenhum momento pensou em desistir ou mudar de curso? Ixi, bem no início, depois dos exames de admissão, Uhum. eu não admiti a UEM. E na altura, eu estava a morar em Niassa, em Quamba, com os meus pais. Meu pai mudou-se para lá por causa do trabalho. Então, Ok. depois a família toda foi para lá. Naquele momento, nós fizemos os exames e depois viajamos. Então, eu soube do resultado lá. Uau. A ideia seria voltar para continuar a estudar. Uhum. Então, naquele momento, eu fiquei tipo, não admiti. Não quero mais fazer isto. Então, fiquei tipo, deixa estar, vou fazer uma outra coisa. E na altura, eu queria muito mais estar com a minha família do Do que que, yeah, estudar aqui. do que estudar aqui. Então, lá, as universidades que tinham, era o Ishakoff na altura, e dava direito. Hum. Então, eu fiquei tipo, posso fazer direito. Sempre houve três profissões com as quais eu me identifiquei muito, e me identifico até agora, Uhum. que é medicina, psicologia e direito. Uau. Então, essas três eram as minhas opções, Uhum. né? No início era medicina e psicologia, só que na altura houve aquela conversa de psicólogo não faz dinheiro e tal. Yeah. E depois, aqui é Moçambique, as pessoas não valorizam, faz a Uhum. medicina. E medicina tem muito prestígio em Sim. Moçambique. Então, acabei decidindo isso, mas os meus pais é que ficaram tipo, não, tu queres fazer medicina? Faz fazer, vai Uau. já os que tem. Eu Uhum. já sabia quais eram os Uhum. preços. Então, por ser uma universidade privada e pelo facto do curso de medicina ser caro,
eu olhei para aquele valor, para os custos, e fiquei tipo, tive pena dos meus pais. Sim. Disse, "Ih, não." Então eles disseram, não, vai lá, depois podemos tentar uma bolsa e tal. Acabei tentando a bolsa e consegui. Uau. Então foi assim. Uau, isso é muito inspirador, perceber a forma como tu entraste na profissão. Não foi um sonho como muitos de nós, Yeah, mas nós percebemos a mão de Deus em todo o processo e yeah, terminou sendo médico. yeah. Mas, professor, como é que surge essa parte do ser professor? Surge, segundo a minha experiência, surge no segundo ano, mas segundo os meus pais, surge muito cedo. Hum, Vou começar com os meus pais. Eu, muito pequeno, eu vivia na África do Sul. Na verdade, eu nasci lá. ok. Então, eu nasci na África do Sul, depois venho viver cá em Uhum. Moçambique. Então, eu falava a língua de lá. Tive que aprender português em muito pouco tempo. E então, meu pai não falava a língua de lá, minha mãe que falava. Mas teus Então, pais são moçambicanos, os dois? os dois. Ah, Minha ok. mãe vai para lá para estudar. Oh, ok. Então, só que ela vai já grávida de mim, sem Hum, saber ainda na altura. Então, depois de eu chegar cá, eu tive que aprender português e tinha barreira de comunicação naquela altura dessa ok. transição. Uhum. Então, meu pai diz que eu sempre fui alguém que, quando tentava comunicar, explicava muito bem. Hum. Então, ele diz: tu não sabias dizer em português, peço chá ou peço pão, mas tu sempre arranjavas uma forma de comunicar isso. Exatamente. E ele dizia desde cedo: eu sabia que tu serias muito bom para ensinar, Hum. no geral. E muitas outras pessoas também, tios, dizem a mesma coisa, que de facto quando eras pequenino, tu nos davas a entender coisas. Minha avó diz que eu lhe ensinava inglês, tipo, ensinar Uau. palavras e tal. Então, pronto, mas isso depois a mim nunca chamou a atenção. Uhum. Começa a chamar a atenção no segundo ano. No segundo ano eu entro em contato com um professor fantástico, fenomenal, daqueles que realmente te inspiram. Sim. Então, ele chama-se Adriano, Adriano Tivani, foi meu professor de fisiologia, que é a disciplina que eu dou hoje, Uau. com ele próprio. Hum. Então, fisiologia é uma disciplina que estuda o funcionamento normal do corpo. Hum. Então, é base para tu poderes curar alguém, saberes como é que o Uhum. corpo funciona Funciona. normalmente. Então, a forma dele de dar as aulas, a organização, a inteligência, Uau. aquilo inspirou-me demais. Uhum. Então, desde o segundo ano, eu decidi que queria fazer aquilo. E depois tive mais professores que foram enriquecendo isso. Antes tive doutora Graça, doutor Uhum. Xavier. Então, foram pessoas que acabaram moldando esse lado docente em mim. Quando eu acabo o curso, nós agora em medicina, tu quando terminas o curso, tu precisas de fazer um concurso público para entrar no Estado. Então, é Uhum. via, mediante concurso público. Na verdade, a admissão ao Estado é assim, em Uhum. todas as áreas, mediante concurso público. Então, isso faz com que seja um bocadinho difícil tu entrares, porque as vagas são limitadas, os Limitada, concursos sim. não são em todos os anos. Então, a área que começa a abrir mais as portas para os novos formados é a docência, Oh, ok. seja em institutos, assim como universidades. Então, eu falo com, termino o meu curso Uhum. e eu procuro o doutor Adriano, no caso, que eu era o professor de fisiologia, e eu aproximo a ele, tipo, doutor, eu gostaria de dar aulas de fisiologia, é uma cadeira que eu gosto e tudo Ok. mais. Então, por causa do meu bom percurso ao longo do curso, Uhum. ele deu-me aulas no segundo ano, depois no quarto, no quinto, no sexto, então ele conhecia-me muito bem. Sim. E ele tinha uma boa impressão a meu respeito. Então foi fácil, e também vejo a mão de Deus nisso, porque na altura que eu apareço, ele realmente estava a precisar de alguém. Ok. Eles eram três docentes e o terceiro estava a sair para continuar a Hum. formação dele fora. Então eu chego justamente nesse momento em que ele está a precisar de mais uma pessoa. E justamente nesse mesmo momento, a Universidade de Áquila estava a abrir. E ele Oh, ok. precisava de alguém lá. Então eu começo na Universidade de Áquila. Meu primeiríssimo emprego Uhum. foi lá. É uma universidade que eu tenho muito carinho por causa disso. Abriu minhas portas. Uau. Então, pessoas incríveis. Dr. White, a esposa. Então, eles abriram minhas portas. Eu entrei lá, comecei a dar aulas. Depois, comecei a dar no Esquitema. Ok. Então, que foi onde eu me formei, Sim. por sinal. Então, acho que uma coisa que ajudou muito foi ter sido bom estudante, Uhum. de tal maneira que tanto o coordenador do curso, as pessoas que te fazem entrar, Sim. me conheciam e tinham boas referências a meu respeito. E isso facilitava tudo. Yeah, facilitou muito, muito. E agora, quando tu olhas para tudo isso, né, que tu construíste,
o que a tua profissão representa para ti? Eu acho que representa. Eu vejo muita semelhança naquilo que eu faço no agir de Deus na vida das pessoas. Porque Deus, na maior parte das vezes, Ele está a te ensinar coisas. Uhum. E quando Ele não está a te ensinar, Ele está a corrigir as coisas que tu fizeste de errado por não teres aprendido. Uhum. Então, o primeiro lado de ensinar é o lado da docência. Eu vejo isso como uma oportunidade de, primeiro, fazer diferente daquilo que eu não gostei. Ok. Então, a universidade é um ambiente difícil, medicina é pesadíssimo. Então, tu acabas passando muitas coisas más pelo fato do curso ser difícil, da Sim. pressão que há lá e também de um e outro docente que são maus. Muito. Então, eu vejo uma oportunidade de fazer diferente, de trazer uma leveza ao curso, não banalizar, mas fazer ele mais realístico, mais leve. Sim. E nisso também realmente inspiro-me muito em Jesus, na forma de ensinar. Em que Jesus, quando ensinava, a Bíblia diz que ele ensinava como quem tinha autoridade. Sim. Então eu estudo muito para poder ensinar as coisas às pessoas. Sim. Estudo muito mesmo. Não sou nenhum gênio que tipo, tem uma super memória. Eu realmente estudo muito. E depois tentar entregar aquilo de forma mais simples, que é o que Jesus fazia na essência. Então dou muitos exemplos, pensando na ideia das parábolas, né? Dou muitos exemplos, dou muitas ilustrações e aproximo-me aos estudantes. Ok. Não ele aproximar-se a mim, que muitas das vezes é o que O alguns que, professores o que pedem. acontece, sim. Eu faço o contrário, eu vou até eles. Então quebro essa barreira e como médico também tenho a oportunidade de restaurar algo que estava mal, né? Então, tem uma passagem que eu gosto muito que diz que Jesus voltou de uma jornada de um dia muito pesada e Muito. depois diz que ele curou a todos. Diz aí, e Jesus foi para aquela cidade e trouxeram-lhe todos os enfermos, os endemoniados e tal, e ele curou a todos. Uau. Então, aquilo me marca muito porque, tipo, ele ficou um dia inteiro a curar pessoas de uma cidade toda, de endemoniados e tudo mais, sem reclamar, cansado, claro que estava, mas sem reclamar, sem desistir, etc. Então uso isso como meu motto, se é que assim posso dizer. Eu vi uma coisa, enquanto tu estavas a falar, eu conheci-te enquanto eras líder de louvor. Agora tu és médico, és professor. Tu consideras o ser médico um chamado para ti? Porque muitas vezes nós encontramos-nos no meio de um dilema em que algumas pessoas só consideram um chamado algo que está necessariamente conectado à igreja. E esquecem que o servir também pode ser fora da igreja, né? Com as nossas profissões, com aquilo que o Senhor nos chama a fazer, né? Já tendo essa experiência, tanto no lado ministerial, mas também em termos de profissão secular, tu consideras ser médico o teu chamado? Sim, sim. Os dois. Considero ser médico e ser professor o meu chamado mesmo. Eu não penso no chamado como algo que se aplica só à igreja, no sentido de dentro Da do igreja, templo e ser pastor, ser evangelista e tal. E, aliás, eu até vejo o ser pastor e evangelista de forma diferente. Eu, hoje, olho para mim como sendo o pastor dos meus alunos. Uau. Eu penso assim, justamente porque eu consigo não só cuidar da parte acadêmica deles, mas eu procuro saber realmente por que este está a ter mais notas, por que este estava tão bem, de repente caiu. Tento entender o que é que está por detrás disso. E porque eu me lembro que passei por algumas dificuldades daquelas, então fico tipo, não, estes meninos precisam de ser cuidados. Sim. Então olho assim. Então acho que nem todos nós seremos pastores dentro da igreja. Há quem há de ser pastor fora. E é muito interessante porque mesmo quando nós falamos sobre ser pastor, eu acho que é um erro comum que se comete, né? Sempre nos remete à igreja. Claro, tem a questão de consagrar-se a pessoa para ser um pastor, mas originalmente o pastor é aquele que contém capacidade de pastorear as pessoas. Não é específico dentro da igreja. Depois tem a própria consagração que é dentro da igreja. Então, eu acho que é algo muito interessante para se pensar, porque nós muitas vezes vivemos dentro de uma caixa que é tudo dentro da igreja. Se eu não fizer, Deus não gosta. Se eu não fizer, não estou a cumprir o chamado ou o propósito de Deus. E
acho que é muito importante nós também olharmos para uma esfera diferente. Tipo, Yeah. se Deus me liderou para um determinado espaço, para uma determinada profissão, será que este não é o meu chamado? Yeah. Não é uma forma de eu trazer o reino de Deus para estas pessoas? Yeah. Então, eu acho isso muito interessante, porque, literalmente, como tu estavas a explicar, tu és um médico e Deus é um médico, Jesus Yeah. era um médico. Então, Yeah. eu posso trazer Cristo para essas pessoas. E muito mais interessante é sem trazer necessariamente uma Bíblia, Yeah. porque Yeah. eu acho que essa é uma outra coisa que as pessoas ficam pensando, tipo, não, eu preciso trazer uma Bíblia, eu preciso falar, mas com o que nós somos, né? O nosso próprio testemunho, nós podemos apresentar a Cristo, né? Sem, vamos dizer, ser muito mistério. Nós gostamos Yeah. muito das coisas místicas, Yeah. né? Sem muito mistério. Mas uma pergunta que eu queria trazer aqui é sobre o espaço onde tu estás, né? Como profissional, médico e professor. Nós sabemos que as faculdades e os hospitais são lugares de grandes desafios. Yeah. Então, como é que tu consegues trazer esse equilíbrio da tua fé, dos teus princípios e não deixar de lado no meio deste caos, vamos dizer assim, deste caos? Porque é um lugar de muitos conflitos, Yeah. onde teus princípios podem ser deixados para lá Yeah. e tu tens que seguir uma outra linhagem. Como é que tu lidas com esta questão? Eu acho que a primeira questão é a identidade. Uhum. Então, como é que tu te identificas? Tu és um médico cristão ou tu és um cristão médico? Uhum. Então, eu primeiro penso que eu sou o segundo. Eu sou um cristão que é É médico. médico. Então, eu primeiramente sou cristão, primeiramente sou filho de Deus, primeiramente estou sujeito àquilo que a Bíblia diz. Uhum. E para para minha grande alegria é que a Bíblia, ou Deus, pede justamente coisas boas, pede Uhum. coisas certas. Então, eu acho que nenhum médico será um médico mau se ele estiver a ser muito cristão. Geralmente tu falhas do outro lado. Sim. Então, acho que é assim em todos os relacionamentos até. Nenhum marido, sendo um bom cristão, torna-se um mau marido. Sim. Antes, pelo contrário. Todas as falhas que tu tens como marido são falhas como cristão, no fundo. És infiel, isso é um problema de identidade cristã. Uhum. Isso, eu encaro os problemas assim. Então, lembro-me sempre de quem eu sou. Eu sou crente, sou filho de Deus. Depois, claro, a universidade tem muitos desafios, principalmente na questão de como é que nós chegamos ao conhecimento, né? Que é o termo técnico disso é epistemologia. Como é que eu chego à verdade? O que é a verdade? Como é que se chega lá? Então, tu vais ter ali várias linhas. Tens Sim. o racionalismo, que para mim, aqui é a razão que funciona. Tens o empirismo, aqui evidências empíricas. E assim vai, naturalismo e tal. O meio médico é muito naturalista. Ok. Naturalista no sentido de ele acredita que o que existe é o natural. Uhum. Então, que o corpo humano é isso que tem, existe matéria só, né? Então, tu tens cérebro e teu comportamento é gerado pelo cérebro. Então, não existe aquela ideia de, sei lá, uma mente como tal. Yeah. Tens muitos lá dentro que vão negar isso. Por isso é que negam muito quando a gente vem e fala sobre assuntos espirituais. Ok. Acabam aceitando mais porque a medicina tem o esforço de receber o doente no seu total. Então, nós sabemos que uma parte importante de qualquer pessoa é a sua espiritualidade. Sim. Então, aceitamos. Tanto até que a OMS, quando define agora saúde, vai dizer que é o bem-estar biológico, social, psicológico e espiritual. Eles já acrescentam isso. Apesar de, no fundo, eles nem acreditarem que existe algo tipo espírito, mundo espiritual. Uau. Então, a minha forma de ver isso é, bem, o naturalismo não é a única visão de mundo e para mim nem é a visão certa. Ok. Para mim, de facto, existe um mundo espiritual. E então, o maior desafio que eu acho que qualquer cristão tem para conciliar a sua vida na academia é estudar. E acho que é aí que nós falhamos muito, porque o cristão muitas das vezes não quer estudar. Quando eu digo estudar, é no sentido de nós somos crentes, não porque nós acreditamos numa coisa tipo, se só acredito, vocês têm fé, é uma coisa cega. Não, nós somos crentes porque há evidências. Sim. Então, muitos crentes nem sabem
que existe muito mais evidências da existência de Jesus do que de qualquer outra figura histórica, por exemplo. Então, tu tens mais evidências, olhando para a ciência, de que Sim, Jesus existiu do que Pitágoras existiu. sim. Muito mais. Então, a forma que a gente chega à fé é uma forma racional. E isso é a primeira coisa que eu, quando estou em debates assim com colegas, digo: não, vocês pensam que eu sou crente porque, sei lá, sofri uma lavagem cerebral, Sim. o pastor veio e me massageou, sei lá, ou porque, estás a lidar com o sofrimento da vida, então Uhum. preferes acreditar que existe alguma coisa lá à frente. Yeah. Então, a gente diz: não, eu acredito que Deus existe porque eu olho para o universo. Uhum. E eu vejo que se o universo tivesse uma rotação diferente, a vida não existiria. Se nós não tivéssemos um dos gases que nós temos, nós não respiraríamos. Sim. Se nós, de tal maneira que o universo parece que sabia que nós viríamos para cá. Uhum. Eu não acredito que o universo tem mente. Yeah, que Não tem essa acredito. capacidade. Não acredito mesmo, porque é muita coincidência. Uhum. Tanto até que quando tu vais fazer as contas, vais ver que a probabilidade de haver um universo assim, que veio de forma aleatória, Uhum. é infinitamente baixa, Sim. infinitamente baixa. Então eu prefiro acreditar que é mais provável que o universo tenha vindo de um criador Uhum. do que dele ter vindo de forma aleatória. Então, acho que esse é o primeiro desafio, Sim. mostrar que na verdade a fé é algo racional. Então, isso já te ajuda a estares melhor no Uhum. ambiente acadêmico, a não te sentires inferior, por Sim. vezes, por ser crente, antes pelo contrário. Então, isso também é uma das coisas que me faz estudar muito, que é mesmo para mostrar aos descrentes que os crentes podem ser inteligentes. Na Então, verdade são, só não isso, fazem esforço. Só não isso fazem é. um esforço. Yeah. Eu acho que isso é muito interessante que tu estás a falar sobre buscar conhecimento. Nós estamos a fazer um podcast, o nosso primeiro podcast era sobre educação e nós Yeah. falamos um bocadinho sobre isso, sobre o que nós estamos a trazer para os nossos estudantes como professores. Yeah. Se nós estamos a trazer ou formar pessoas que pensam ou pessoas que só multiplicam algo que alguém que ensinou. Yeah. Só reproduz o Sim, é conhecimento. uma reprodução. Yeah. E faz todo sentido, porque eu acho que isso não é só de algumas pessoas, mesmo dentro do seu cristão. Nós vemos cristãos dentro das suas profissões que só estão a multiplicar um conhecimento. Yeah. Então, não há um estudo, não há nenhuma aplicação. E isso até me fez lembrar daquilo que nós estudamos. Eu estudei isso, pelo menos, né? Na biologia, sobre nós viemos dos macacos. Yeah. Eba, é uma teoria estranha que ninguém falava nada e nós sempre ouvíamos e crescemos assim. Yeah. Isso me fez pensar, será que os futuros cristãos que são médicos estão a pensar em como trazer uma abordagem correta sobre isso? Porque seria contrariar o sistema, de alguma forma. Yeah. Porque não é isso que o sistema diz. O sistema diz que nós viemos dos macacos, homo sapiens, evolução, até chegarmos onde nós estamos. Mas se nós pensamos de forma racional mesmo, não faz sentido. Yeah. Se fizesse uma análise profunda, não faz sentido. Então, achei esse ponto muito interessante e, amigos, estudem, né? Yeah. Temos que Estudem. estudem. É muito importante estudar, porque Super. nos envergonham depois disso. Yeah. Uma outra questão muito interessante que eu fui escrevendo quando eu estava pesquisando um bocadinho mais sobre esta área era sobre a questão ética. Yeah. Eles chamam uma consciência ética dentro da medicina. Uh-huh. Como é que um cristão médico, ou como é que tu lidas com estas questões que são um desafio? Estamos a falar de aborto, eutanásia e muitos outros aspectos que envolvem um sofrimento não voluntário de algumas pessoas. E ficamos muito nesse dilema. Yeah. Porque nós sabemos que aborto é pecado. Sim. Mas depois vem a pergunta, e as pessoas que foram violadas? Uhum. Né? Então, como lidar com estas questões? Primeiro, acho que é lidar com sensibilidade. Uhum. Então, se chega até alguém que de facto sofreu uma violação, tu não vais começar por dizer, epá, aborto é pecado. Uhum. Mesmo que não sejas médico, né? Sim. Chegou um irmão, por exemplo, chegou alguém na igreja desesperado, entrou, viu a igreja aberta, entrou e disse, eu acabo de sofrer uma violação e tudo mais, não sei por que Deus permitiu isso, então eu quero abortar. Eu não sei se aquela pessoa tinha HIV, se isto, se aquilo. Sim. Então ele vem e te diz isso. A primeira coisa que eu acho que nós devemos responder não é
logo, ei, sem pensar. Uhum. Tipo, ei, nem pensar, isso é pecado, e etc. Tu tens que ter sensibilidade primeiro. Entender que o problema do mal é um problema. Uhum. Né? Isso é de facto problemático. Aparece um adolescente, 11, 12 anos, Sim. por exemplo, engravidou. Foi violado, etc. Às vezes foi o Uhum. tio. E tu primeiro entendes isso. Tu choras com a pessoa. Uhum. Né? Claro que como médico não vais chorar como tal, mas vais acolher. Sim. Então tu acolhes esta pessoa. E agora, como é que o crente, como é que o médico, sendo crente, lida com isso? Primeiro, tu como médico tens direitos. Sim. E um dos direitos é que tu não és obrigado a prestar cuidados quando eles conflitam com a tua fé Uhum. ou quando eles conflitam com os teus princípios. Mas tu não podes deixar a pessoa sem cuidado. Uhum. Isto quer dizer que eu tenho que realmente munir o lugar onde eu estou a trabalhar de condições para que alguém possa aderir aos serviços que ele Uhum. quer. Então, tu queres fazer um aborto, tem que ter alguém no hospital que Uhum. faz. Se eu estiver a falar de um hospital público, por exemplo. Se Sim. eu fizer um hospital privado, meu, Uhum. de repente, hospital cristão, Luís de Fanissa e tal, aí eu posso dizer que aqui não fazemos abortos. Ok. É uma instituição Uhum. privada, eu posso entrar por um caminho e dizer que aqui eu não quero praticar isto por x, Ok. y, z. Acho eu que tens liberdade para Uhum. tal, nesse contexto. Mas tens que garantir que a pessoa não fique sem cuidados, Sim. né? Então, eu como médico posso muito bem dizer, opa, minha senhora, eu em particular não não faço este tipo de procedimentos porque ele Uhum. conflita com meus princípios, conflita com minha fé, mas isso não quer dizer que eu estou lhe a julgar, Uhum. nem quer dizer que eu estou a dizer Aconteceu com a que pessoa. aconteceu não foi grave, nem que estou a minimizar o assunto. Então, mas eu vou te transferir para o meu colega. Ele vai fazer esse teu cuidado e etc, etc. Então, nós temos esse aspecto, né? Ok. Não somos obrigados, Uhum. como tal, a fazer uma coisa que nós não concordamos, mas não podemos deixar a pessoa sem cuidado. Então, aí a pergunta pode ser: epa, e o que é que tu vais fazer se tu fores hum, Sim, no o lugar. único no distrito que faz aquilo e a pessoa realmente veio para ti, disse que quer fazer e etc. Aí é uma pergunta muito mais difícil de responder, porque Eu depende. penso numa coisa agora, desculpa. Yeah. Durante o vosso estágio, né, Uhum. como estudantes, em algum momento vocês têm uma prática, têm uma prática relacionada a essa área de aborto? Uma prática como tal, bem, Ou assistir? Sim. nós temos um estágio de ginecologia e Uhum. obstetrícia, né? Então lá tu assistes pessoas a fazerem isso, a virem e tal. Então o enfermeiro, o médico está ali, ele está a te ensinar. Uhum. Isto faz-se assim, a Uhum. medicação que a gente dá para interromper a gravidez é esta, é aquela, então tu tens que ter este e Uhum. aquele cuidado. Então tu aprendes. Ok. Tu aprendes aquilo. Eu acho que tu não te deves vedar ao aprender aquilo. Uhum. Tipo, isso aqui é pecado, eu nem sequer Uhum. vou aprender. Tu és médico, tu estás ali Uhum. para aprender aquilo. Então tu vais para lá e aprendes. Eles te ensinam, faz-se assim, etc, etc. Ok. Então, de repente aparece alguém e eles dizem assim: ah, tem esta menina ou esta senhora quer realizar um aborto. Então, de acordo com aquilo que nós vos ensinamos, quem quer conduzir essa consulta ou quem quer fazer Uhum. isto, aí é onde tu podes entrar e dizer, tipo, "Epá, professor, eu gostaria de não conduzir essa Uhum. consulta. Por quê? Por causa disto, isto e aquilo. Eu sou crente, isso vai contra os meus Uhum. princípios. Eu acredito que eu não estaria a oferecer os meus melhores cuidados a Sim. essa pessoa. Então, tu te vedas. Mas existe sim, entre aspas, um treinamento Ah, sobre isso. nesse. Porque Sim, eu fiquei a pensar enquanto falavas, yeah, acho que faz parte de todo aquele processo de ser médico, pelo menos saber yeah, sobre essa área também. sim, E a questão da eutanásia, yeah. A que eu acho que é eutanásia. também muito complicada. Extremamente, extremamente. Bem, a eutanásia quer nós terminarmos a vida da Uhum. pessoa. Aqui em Moçambique, até aqui ela é crime. Hum. Então já facilita para o moçambicano, né? Não Ok. se faz aqui. Mas lá fora a linha também é a mesma. Hum. Tu, como médico, tens como dizer que não queres fazer isto, Uhum. né? E te retirares de cena, mas desde que sempre tenhas alguém ali a cuidar. Agora, tanto no aborto quanto em situações como eutanásias, eu acho que o mais importante é a comunicação. Ok.
acho que sempre que a gente lida com assuntos complicados, o nosso maior desafio é comunicar. Porque a ideia não é impor um posicionamento, Sim. mas é expor o teu Uhum. posicionamento. Então, tu tens que explicar por que Uhum. é que tu vês assim. Então, quando a gente fala sobre aborto e etc., sempre traz-se essa conversa, tipo, Sim. mas então a menina é nova, Uhum. sofreu esse, sei lá, esse estupro ou essa Ok. coisa assim, e então o que é que tu vais fazer? Vais deixar ela assim? Não achas injusto e etc. Então eu digo, epá, nós não corrigimos um mal com o É contra outro. o mal, sim. Por mais terrível que o primeiro mal tenha sido, nós não corrigimos com o outro mal. E nós realmente acreditamos, nós os crentes, acreditamos que a vida humana existe desde o momento da fecundação, ali. Sim. Então, muito cedo já existe uma vida ali. Então, nós acreditamos que aquela vida, apesar de não ter vindo nas melhores Sim. circunstâncias, ela merece dignidade, Uhum. ela tem direito à vida. Ela é alguém que, para nós, Deus tem um propósito para aquela vida. E vamos lá ser honestos, a maior parte de nós não veio de lares cristãos, a maior parte de nós não nasceu de um casamento, alguns de nós nasceram de casos que nosso pai teve fora, que Uhum. nossa mãe teve fora, alguns de nós nasceram. Se formos a pensar nas circunstâncias em que fomos Sim, é feitos, verdade. o podcast até ficaria muito feio se nós disséssemos. As pessoas reproduzem-se, vamos assim dizer, nos lugares mais esquisitos. Uhum. Então, eu acho que se calhar o bonito seria todo mundo nascer de um casamento, todo mundo nascer num Uhum. lugar, isso era o ideal. Mas se o problema for, essa criança não pode vir porque veio de uma violação como tal, tu não sabes se nem tu próprio não vieste disso. Yeah. Yeah. Nossas mães nunca disseram Sim, como é nunca que disseram foi. nada. Yeah. Então tu próprio não sabes se não és fruto disso Uhum. mesmo, né? Então, yeah. Uau, isto é muito profundo. Muito profundo, porque eu acho que literalmente a questão do aborto ainda vai continuar a ser um tema muito difícil. Cada vez mais. Não só para a pessoa que está a gerar a criança, mas até para os pais da pessoa que está a gerar. Yeah. Né? É uma questão muito complexa É. e, infelizmente, nós ainda não temos, acho que um entendimento correto sobre o procedimento a se fazer na questão do aborto, tipo essa questão da comunicação, de Sim. pensar. E eu acho que também é uma das razões que depois disso nós vimos muitas mulheres com alguns problemas depressivos, porque naquele momento acho que tu não pensas no que tu estás a fazer, mas depois de um tempo vem aquele peso de consciência, vem a culpa, vem É um momento que vem misturado de muita coisa, Uhum. porque ele choca com um aspecto muito importante na nossa sociedade, falando como Uhum. moçambicanos, que é a natalidade, que é a Sim. ideia de ser mãe, que é a ideia de ser pai. Em Moçambique já existe um roteiro sobre como é que se chega lá. Uhum. Tem um script muito bem definido. Tu vais te formar, tu vais acabar o teu curso, vais casar, Uhum. tu vais, depois de casar, vais ter os teus filhos. Sim. Então, esse é o script que se tem. E a nossa sociedade é muito agressiva nisso. Quando alguém quebra isso, é mal visto na Uhum. vizinhança e etc. Então, nós temos muito uma sociedade que bebeu um bocadinho da cultura oriental, no sentido de que, para nós, em alguns momentos, a comunidade fala muito mais forte do que o indivíduo. Sim. Então, os nossos pais, quando caem em cima de nós, eles dizem: Você está a me envergonhar. Sim. Tu ainda não casaste, estás a ser uma vergonha para mim. Hum. Tu já tens filho, és uma vergonha ter um filho aqui, etc. Então, quando alguém acaba engravidando nessas circunstâncias, o que lhe vem à mente é isso tudo. Em primeiro lugar, epá, o que é que os meus pais vão Vamos dizer? pensar, yeah. O que é que vai acontecer na escola? Nós não temos uma escola hoje em dia que está equipada. Estamos a tentar, o Ministério Uhum. da Educação está a tentar, mas quando alguém ficou grávida, nós não conseguimos proteger aquela mulher Uhum. grávida de tal maneira que ela continue os A estudos. estudar. É muito difícil. Uhum. Às vezes, até os próprios professores vão fazer piadas indecentes, Uhum. vão fazer gracejos que não têm nada a ver. Então, realmente, a nossa sociedade tem dificuldades em lidar com esse tipo de questão. Então, agora a coisa cresce ainda mais por causa dos direitos que
as mulheres dizem que têm sobre si mesmas, né? Então, Ok, é o meu feminismo. corpo, minhas regras, o Uhum, feminismo. Então, ah, e hoje em dia, eu volto então para a questão do conhecimento. Por que o uhum, conhecimento é importante? Porque hoje em dia há muita banalização do conhecimento, sim. há muita banalização do ser expert em alguma Uhum, coisa. Então, por que eu digo isso? Hoje, pega as 5 pessoas, perguntas a elas, já que falamos de feminismo, uhum, nada contra feminismo, pelo menos até agora, uhum, mas perguntas o que é feminismo? As 5 pessoas uhum. vão te dar respostas diferentes. Por quê? Porque cada um pega um conceito que ouviu de um outro, que ouviu de um outro, que ouviu de um outro, Exatamente. e ninguém nunca foi à fonte primária, Uhum, ou a menor parte das pessoas foram às fontes primárias. Então, eu acho que feminismo é isto, acho que feminismo é aquilo. O que é masculinidade tóxica? Eu acho que é isto, que é isto, que é uhum. aquilo. Então, hoje, tu tens um mesmo conceito, pode ser definido de várias Várias formas. formas, e se uma coisa não tem uma definição clara, é muito difícil nós dizermos o que ela é. Uhum. Então, se Luís para alguns é negro, para outros é branco, para outros é mulato, quem é o Luís no final das contas? Então, começamos a ter esses problemas. Sim. Meu corpo, minhas regras, mas quando tu vais perguntar o que significa meu corpo, o Ninguém que consegue significam dizer. tuas regras, até onde isto Uhum. vai e tal. Então, tu começas a ver que esta pessoa, ela própria não sabe muito bem do que está a falar. Uhum. E isso está a tornar-se um problema cada vez maior, porque com o advento das redes sociais, dos podcasts, infelizmente estamos a dar voz à mediocridade. Sim. Então, todo mundo consegue pegar um E telefone e dizer começar a alguma falar. coisa. E parecer um expert naquilo, né? Yeah. E só precisa de público. Yeah, Só. só E precisa de público. multiplicar-se. Só. Uau. Yeah. Realmente é um assunto que nós precisamos ir para o fundo da questão, né? Exato. Mas isso também exige esforço da parte das pessoas, se Yeah, realmente querem ir ao fundo disso. yeah, Ou se vamos continuar a ouvir ideias ou opiniões de outras pessoas e tornar nossas próprias opiniões, yeah. que é o mais difícil. Agora, tem uma pergunta-chave, que é uma questão que eu tenho, que eu Aham. creio que todos quentes também têm, principalmente as mulheres. Ok. Os métodos contraceptivos. Yeah. Eu já ouvi de algumas pessoas a dizerem não, É pecado. exatamente, porque Deus nos criou para multiplicarmos. Uhum. Mas eu fico tipo, ok, por que que é um problema, né? Fazer um planeamento familiar? Yeah. Não, porque nós estamos a meter-nos em muitas coisas. Então, doutor Luiz, estamos a Yeah. pedir uma explicação sobre os métodos contraceptivos, porque acho que é uma dúvida também, não só das mulheres, mas nós vemos muitos homens que, infelizmente, eles literalmente não aceitam. Claro, Yeah. todo mundo tem um direito, o casal tem um direito, Sim. mas até que ponto nós podemos obrigar uma pessoa a não usar? É Yeah. pecado ou não? Yeah. Como é que nós devemos fazer? Yeah. Acho que, em primeiro lugar, pela complexidade da pergunta, é muito arriscado Uhum, responder sim e não, uhum, logo a partida. Então, primeiro, o que é que seriam os métodos de contracepção? Como o próprio nome diz, uhum, né? Sepção de conceber, contra de contra. uhum. Então, tu estás a arranjar formas de evitar uma gravidez. Os métodos de contracepção são vários, Sim. agem de várias formas. Então, mesmo quando alguém, por exemplo, decide que não vai ter relações sexuais, ele abstém-se, né? A abstinência é um método Ok. que a pessoa tem de não engravidar. Uhum, E que geralmente muitos clientes vão aceitar esse método. Vão dizer, tipo, se for para fazer alguma coisa, sei lá, abstente e tudo uhum. mais. Então, eu começo a perceber que o problema não é a contracepção como tal, Ok. na maior parte das vezes, mas é o método. Então, os métodos eles vão se dividir em métodos que criam uma barreira, então não deixam os espermatozoides Uhum. chegarem. Alguns métodos que são hormonais, estes podem, alguns deles, serem abortivos ou não. Oh, ok. Então, tem métodos que, uma vez o espermatozoide e o óvulo tendo se encontrado, eles vão evitar com que este novo ser aqui, este zigoto, se implante. Ok. Então, ele cria uma condição no útero que não permite a implantação. Uhum. Tem outros que vão dificultar que eles se encontrem. Então, a linha que eu sigo é a contracepção é
possível, é aceitável, desde que o método não seja abortivo. Ok. Então, eu acho que é legítimo um crente usar preservativo, por exemplo, Uhum. porque ele é um método de barreira, ele impede que o espermatozoide chegue lá. Ok. É legítimo até usar pílulas, Uhum. desde que não sejam abortivas. A Uhum. maior parte das pílulas fazem o quê? Elas impedem que a mulher venha a ovular. Então, Uhum. não deixam que o óvulo esteja disponível para ser fecundado, posso Ok. assim falar. Agora, qual é que é o outro problema que eu, em particular, aí estou a falar de mim, não estou Uhum. a falar pela classe Ok. médica, que eu tenho com os métodos hormonais, é que por eles serem hormonais, eles de fato mexem com o corpo da mulher. Ok. E umas são mais sensíveis que as Uhum. outras. Então, vais ter métodos e as mulheres sabem disso. Eu, quando tomo pílulas, engordo. Eu, quando Uhum. tomo pílulas, fico mais irritada. Eu, quando tomo pílulas, sei lá, sinto muito calor e etc. Uhum. Há mulheres que vão dizer, tipo, para mim está tudo bem, tomo e é ok. Uhum. Mas há outras que de fato têm essas mais Yeah. oscilações de humor e etc. Que às vezes podem ser olhadas de forma banal, mas imagina-te tomando pílulas e tornando-te alguém mais irritável no ambiente de trabalho. Isso pode te custar o teu emprego em algum Exatamente. momento, né? Então é algo que eu olho com um bocadinho mais de Uhum. atenção. Tipo, para mim é sério quando tu me dizes que eu, quando tomo pílulas, fico mais para Uhum. baixo, fico mais sem vontade. Então, uma coisa engraçada, até quando eu e a minha esposa estávamos ainda a namorar, eu percebia que as nossas discussões quase sempre cabiam nas últimas 2 semanas do mês. Uhum. Até que eu comecei a ver que as nossas discussões estavam a calhar antes da menstruação dela. Oh, ok. E eu No período comecei de a ver TP. que era, exato, era TPM. Uhum. Então eu comecei a ver, tipo, uau. E falei com ela, eu disse, Uhum. sabe, já percebeste que a maior parte das vezes que a gente conversa e tem discussões, assim, estamos neste período. Na altura, a minha mulher nem sabia que ela tinha TPM. Porque Hum. TPM manifesta-se de formas diferentes. Sim. Tem pessoas que ficam muito irritáveis, mas tem pessoas que têm um nível de irritação que é básico, só que faz com que a pessoa exploda muito rápido. Hum. No caso da minha esposa, era ficar menos tolerante a erros. Ok. Então não era tipo ela ficava descabelada e Uhum. etc. Não, mas ela ficava cada vez menos sem paciência para qualquer deslize, Uhum. assim. Uma coisa que em um outro período ela ficaria normal, Normal. naquele período aquilo lhe chateia. Uau. Então, quando nós percebemos disso, ficamos tipo, ei, sabes, tu tens TPM? Ela, sério? Epa, já, afinal tenho. Então, começamos a ver, tipo, uau, será que a maior parte dos casais que vêm a divorciar não estão a ter divórcios justamente porque estão a ter conversas difíceis no Naquele momento em que ela está período. de TPM? De repente, não estão a ter. Claro que é uma extrapolação que eu estou a Uhum. dar, mas de repente não é porque a tua esposa começou a tomar pílulas Uhum. que ficou um bocadinho mais irritável e que vocês começaram a discutir. Mas, yeah. Quase nunca tu vais fazer essa relação, mas ela pode estar lá. Então, sobre contracepção, eu sigo esta linha. Uhum. Agora, eu entendo os outros também que vão dizer: epá, nós temos que fazer filhos, Deus nos chamou para multiplicar, e eu acho que não é assim. Uhum. Eu acho que sim, Deus chama-nos para multiplicar, mas não do mesmo jeito que no início. Uhum. O mesmo mandamento que Deus dá a Adão não tem a mesma aplicação que ele dá a nós, Uhum. no sentido de multiplicar-vos e encher a terra. Eu hoje não tenho papel de encher a terra. Então, Uau. é um erro teológico fazeres Mas para um repetir só essa papel. parte, acho que precisamos de ouvir. Vocês fazem cortes malandros. Mas nós hoje não estamos num contexto de Uhum. multiplicar para encher a terra. Yeah. Então, o mandamento não é o mesmo, não é Uhum. com o mesmo peso. Sim. Mas sim, a Bíblia ainda diz que ter filhos é uma bênção. Uhum. E a Bíblia ainda diz que ter filhos, filhos são herança do Senhor, que filho é coisa boa. Sim. Mas a Bíblia não diz que tu tens que ter o máximo de filhos possíveis. Isso é uma interpretação, isso é uma Uhum. leitura que alguém faz. Mas a Bíblia não diz isso. Então, eu acredito que os casais devem conversar entre eles e analisar. ah, Podemos ter filhos, porque tens questões de saúde também que podem te impedir de ter vários filhos. Então, imagina que tu tens, sempre que a tua esposa fica grávida, a pressão dela sobe, Yeah. o açúcar dela sobe, são gravidezes de risco. Então, há vezes que vocês
tem outros tipos de doenças, há anomalias ali genéticas, quando vocês fazem filhos, os filhos saem com algumas complicações, Sim. outras que são incompatíveis com a vida, etc. Isso deve fazer com que vocês pensem sobre como vão conduzir os vossos filhos. Vocês não vão continuar a socar contra ponto de faca, né? Então, é preciso analisar Todas assim essas com cuidado questões. e de forma individual, né? Porque tem a questão socioeconômica também. Há pessoas crentes que vivem em extrema miséria. Então não vai ser ideal este crente ter 5, 6 Seus filhos filhos, quando o yeah. contexto dele é de miséria extrema. Então são questões que eu acho que é preciso ter cuidado, não responder sim e não, Não, mas ok. olhar para tudo Todo o isto. contexto. Sim, e acima de tudo entender que muitas das coisas que a gente tira na Bíblia são leituras nossas. Então, fazer teologia não é tão fácil como parece. As pessoas É pensam que é abrir verdade. a Bíblia e tá aqui É diz isso, isso. mas do mesmo jeito que tu apoias A com bons argumentos, existem muitos bons argumentos para Para B. B. Yeah. Uau. Uma outra questão ainda ligada à questão dos métodos. Falou aqui sobre alguns métodos que nós podemos considerar aceitáveis, mas para as pessoas que ainda não sabem, quais são os métodos com os maiores riscos? Só para as pessoas ficarem a saber de forma clara, que consideraria que são de maiores riscos. Eu acho que é um bocadinho dar assim, Uhum. difícil dar assim a resposta, porque eles variam de acordo com a idade da pessoa, o Ok. contexto e Uhum. algumas variações individuais. Uhum. Mas primeiro, os métodos hormonais, eles mexem com a tua maquinaria interna. Uhum. Então, eles devem ser tomados com cuidado. Ok. Qualquer pessoa que queira fazer planeamento deve ir a uma consulta e fazer isso de preferência, né? Para quem tem acesso com um ginecologista, que é a pessoa Ok. que lida com isso. Uhum. Se não tem um ginecologista no seu centro de saúde, com um médico, com um enfermeiro, com um técnico que estiver ali, mas tem que ser alguém que tem alguma formação. Isso. Porque quando a gente fala de métodos hormonais, nós não sabemos muito bem como o corpo desta pessoa vai reagir àquilo. Yeah. Mas já consigo dizer de forma assim bem clara que quanto menos invasivo o método for, melhor. Melhor. Então, abstinência em primeiro. Uhum. Segundo, o calendário ou tabelinha. Uhum. Esses são claros, mas depois tens os outros que são variações da tabelinha, em que tu vais vendo como é que está o muco cervical e etc. Depois vais avançando para os de barreira e depois os hormonais. Ok. Depois os hormonais, dentro deles tem os mais suaves, os Mas, menos, né? Então, sempre que uma coisa mexe com o teu corpo, tens efeitos colaterais. Enquanto que preservativo quase que não tem nenhum efeito colateral, a não ser uma alergia ao próprio material ok. que a pessoa pode ter. Mas eu já posso dizer aqui de cara que a pílula do dia seguinte é muito perigosa. Então, a pílula do dia seguinte nós chamamos de contracepção de emergência. Ela é uma, como o próprio nome diz, é uma pílula que deve ser usada de emergência. Aconteceu alguma coisa grave, etc. Estamos aqui a falar de casos de violação e assim. Aí a pessoa pode fazer o uso deste método. Este método contém uma carga de hormonas muito grande, que chega a ser o equivalente naquela nossa carteirinha mensal de pílulas. A pílula do dia seguinte tem uma carga que pode ser equivalente à metade daquilo. Uau. Então, vamos lá, aquela nossa carteirinha tem 28 comprimidos. Uma pílula do dia seguinte é equivalente a 14 daqueles de uma vez. Então é por isso que, se for a ver, algumas pessoas quando fazem a pílula do dia seguinte relatam um sangramento pesado na menstruação seguir, Ok. ou mesmo no mês seguinte há de ter a menstruação, depois um outro sangramento ali à frente, porque ele de fato desbalança muito, porque tu estás a tentar de forma muito urgente Sim. criar um ambiente intrauterino que não seja intrauterino e nas próprias trompas da mulher, para que não haja fecundação. Então estás mesmo a disparar com o máximo que tens. Aquilo não deve ser feito mais de 2, 3 vezes por ano. Então nós vemos de forma bem lamentável muita gente a usar o método de contracepção de emergência como um método Como se fosse contraceptivo. normal. Yeah. Então, eu sei que ele está com o meu namorado e etc. Vou para uma festa, não sei o que vai acontecer.
levo lá a minha pílula, nós estamos a pôr-nos em riscos muito graves. Então, eu falo de riscos de ter até um AVC e coisas assim. Uau. É mesmo algo mortal. Falo de AVC, a pessoa pode vir a chegar a um infarto, porque mexe muito com Uhum. a capacidade do nosso corpo formar coágulos. Uhum. Então, é algo que não deve ser tomado de forma leviana. Então, não sei por que que eu pensei nisso agora, mas estamos a falar não só para todo o pessoal, mas irmãs em Cristo não tomem pílulas do dia seguinte. Porque talvez estamos a pensar que não tomam, né? Sim, sim, Mas as sim. tantas, tipo, está a acontecer, né? Yeah. E eu até acho que são as que mais tomam. Meu Deus, Não, sem querer atacar as minhas irmãs, mas são as que têm mais motivos para para tomar. tomar. Porque são as que mais não querem que aconteça uma Uhum. gravidez num contexto de terem tido um intercurso sexual Uhum. fora do casamento. Uau. Então, ah, não se coloquem em posição de terem que fazer Isso, sim. o método de contracepção assim de Uhum. emergência, porque, porque vocês acabam entrando aí para remediar uma coisa, né? É daquelas situações em que a gente diz que muitas das vezes o teu corrigir um erro acaba causando mais Outro. problema. Yeah. Então é preciso ter cuidado com a forma que a gente conduz a nossa vida, né? Yeah, é importante. Uma outra questão, né? Ainda só neste ponto, para nós fecharmos este ponto específico. Ah, qual é o conselho que daria para casais cristãos que ainda não chegaram ao ponto do matrimônio, né? Yeah. Porque às vezes as pessoas ficam em dúvidas, faço ou não um planeamento familiar, começo antes do casamento ou não, e também mesmo sobre a questão de conversar sobre isso, Yeah. porque eu já ouvi muitos casais a dizerem não, nós não podemos falar sobre sexo, não podemos falar sobre métodos, porque isso é uma conversa para quando nós casarmos, Yeah. então ainda existe muito tabu na Aham. questão de falar sobre sexo, na questão de falar sobre sexualidade, no processo, não estamos a dizer quando tu estás a iniciar um namoro, né? Mas vocês já estão juntos, já há ali O casamento condições. já está à vista ali. Exatamente, mas não quer se falar disso, porque não podemos falar disso, fica um Yeah. tabu. Yeah. Então, qual é o conselho que tu darias, não somente como um médico, mas como um cristão, porque tu consegues ter esta visão muito mais ampla Sim, para estas pessoas? sim. Eu diria conversem e de preferência conversem com alguém mais entendido na matéria do que vocês. Uhum. Pode ser um médico, pode ser um padrinho, pode ser um pastor de repente, alguém mais velho do que vocês. E a vossa primeira conversa tem que ser o que é que a minha, no caso de contracepção, como grande parte dos métodos incidem sobre a mulher, Uhum. eu recomendo que os maridos, os namorados, ainda nesse caso, que vocês conversem com as vossas namoradas no sentido de primeiro perceber o que é confortável para ela. Uhum. É muito importante o conforto dela. Então, é preciso saber. De repente, eu estou com uma namorada que já tinha namorados antes, já tinha relações sexuais antes Uhum. e talvez já usava métodos. É importante eu saber se lhe caía bem, se não, se tinha algum efeito colateral e etc. Quando é pela primeira vez, é perguntar como é que tu vês o assunto. Tu pensas em. Achas que podes tomar? Achas que não? Uhum. E quando a pessoa diz que não, não é bater a pessoa. Sim. É tentar trazer o teu pensamento Uhum. sobre isso, né? Então, é mais um campo de negociação, é conversa, Sim. né? Não é imposição, não é para chegar, ei, tem que fazer, não tem. Então, conversa primeiro, vê o que é que ela acha sobre isso, quais são os teus medos. Então, ela vai Uhum. dizer, eu nunca tomei, então não sei como é que vai acontecer com o meu corpo, não sei se é seguro e tal. Já ouvi que quando tomas engordas, já ouvi que quando tomas fazes isso, eu não quero que isso aconteça e tal. Então, tu como marido ela depois pode assim retrucar e dizer, para que não usas preservativo? Uhum. Então tu também tens a oportunidade de dizer, epá, eu acho que dá, que não dá, Sim. que isto, que aquilo. E depois vão surgir dúvidas aí. Coisas que vocês, se são pessoas que nunca tiveram nenhum contato sexual, Uhum. não sabem. Então aí é que a pessoa mais velha que falei no início é importante. Pode ser um ginecologista, por que não? Vão a uma consulta Uhum. com um ginecologista, às vezes nas nossas igrejas tem um Sim. irmão que é ginecologista, uma irmã. Vai para ali, senta com eles, nós queremos casar.
Número um, não queremos que o casamento caia com ela menstruada. Uhum. Número Esse é dois. outro problema. Essa é outra Sim, questão. sim, sim, sim. Assunto sério, né? Muito sério. Então, vai ao Uhum. ginecologista bem antes, faltam 6, 7 meses Uhum. para casar. Nós não queremos que o casamento caia na menstruação. Uhum. Pelo aplicativo dela aqui parece que vai calhar lá. O que é que nós podemos fazer? Então, no próprio médico, peçam a ele, existem formas naturais? Então ele vai dizer, existe, não existe. E vai dizer, Ok. não existindo formas naturais, que opções nós temos? Tem esta pílula, tem aquela. Todo médico é obrigado a dar opções ao Uhum. paciente. Então, nós hoje, em medicina, em ciência, nós dizemos que existe algo chamado prática baseada em evidência. Uhum. O que é prática baseada em evidência? É 3 pontos. Primeiro, eu busco quais são as melhores evidências científicas para resolver o teu problema. O que é que Ok. tem de melhor na ciência sobre qual é o melhor comprimido para resolver tua dor de cabeça? Uhum. Depois, eu tenho a questão da preferência individual, em que eu posso ter a melhor evidência para fazer a contracepção, a melhor coisa é X. E Ok. tu dizeres que eu não quero. Uhum. Não é isto que eu prefiro este e outro. Então, o terceiro ponto é a minha expertise naquilo. Eu tenho que ser alguém que tem expertise nessa Né? matéria. Sim. Então, eu jogo com esses 3 pontos. Então, o médico tem a obrigação, o médico, o psicólogo, qualquer, ele tem a obrigação de chegar e dizer: olha, tu queres, vocês querem iniciar a vida sexual, não querem engravidar na lua de mel, por exemplo. Uhum. Não querem, é vosso direito não Sim. querer. Não querem fazer isto, mas também não querem tomar pílulas. O médico tem a obrigação, porque ele tem a expertise, ele tem a ciência, ele tem a obrigação de dizer: o melhor cenário aqui para vocês é fazer isto, isto e aquilo. Ok. É por isso que o ginecologista até acaba sendo o mais indicado, porque é o Uhum. que estuda essa área. Sim, Então já ele tem um vai. conhecimento mais profundo Exato. sobre. Então Ok. lá vocês vão poder dizer: olha, a minha noiva não gosta de pílulas. Uhum. O que é que fazemos? O meu noivo não gosta disto, não gosta daquilo. Então o ginecologista vai, ele tem várias Uhum. opções para encaminhar aquilo. Se este ginecologista não vos agradou, estamos a pedir segunda opinião, vão Uhum. para um outro. Então, e depois decidam. Mas é sempre importante conversar sobre isso. E Sim. quando eu até chamo essa ideia de trazer uma terceira pessoa, Uhum. é para mostrarem que a conversa não é banal. Exatamente. E não Justamente ficarem a lutar. não ficarem a lutar os dois, Sim. porque às vezes é ignorância contra ignorância. Uhum. E não tem alguém que tenha um conhecimento Exato. sobre Então, a área ficam-se a aconselhar com conselhos que ouviram de outras de pessoas. pessoas que tiveram mais experiência e estão a transmitir essa mais Yeah. experiência, ou simplesmente querem vos doutrinar, querem que vocês não usem ou querem que vocês usem. Então vão falar para vocês como se fosse a única opção. Hum. Mas temos muitas. Uma outra questão que ainda está dentro dos casos polêmicos, Yeah. né? Da fé, saúde e tradição. É o assunto das crianças, Ah, que muitas vezes nós vemos sobre os remédios da lua, yeah, yeah. sobre aqueles troncos que são fervidos, depois tem Uhum. que se dar à meia-noite, depois Yeah, os botões. yeah. Eu queria que falasse um bocadinho sobre isso, porque eu até me recordo desta última vez, teve uma questão de... Tinha a criança, então um casal, eles decidiram, nós não vamos pôr nenhuma linha. Botãozinho ali. Então, geralmente são as mães. A mãe disse, ei, a criança vai ficar zarolha, o botão é para Yeah, yeah. ajudar, né? Com que ela esteja a olhar para as direções corretas, não sei o quê. Então foi uma luta, porque já existe um conhecimento que foi passado de geração em geração com base na opinião de alguém, que nós não Yeah. sabemos como é que começou. Então, se não fazes, a criança vai ter Vai ter isto, epilepsia. aquilo. Exatamente. Então, queria que explicasse um bocadinho sobre isso. E Yeah, como é que deve ser nosso posicionamento também em relação a estas coisas, porque yeah, não é medicina científica, né? yeah, Alguns são mitos, outros acho que surgiram na medicina tradicional, yeah, né? yeah, Quando ainda era limpa, né? yeah, Básica. yeah. Ah, a ideia, sabe, o termo medicina tradicional é interessante, Uhum, porque está a dizer medicina de tradição, uhum, que é uma ideia de passar a medicina tradições à frente, uhum, um para o outro. Nesse ponto, até a medicina convencional é tradicional, uhum. porque tem muita coisa que a gente faz que herdou dos que faziam antes, né? Exatamente. Tratamos do mesmo jeito. Uhum, Mas eu acho que a sua pergunta se enquadra mesmo no conflito medicina convencional e uhum, tradicional. Qual é que é o grande X da questão aqui? Falando como médico uhum, primeiro. É, de novo, a nossa diferença do médico
da medicina convencional e da tradicional é uma diferença epistemológica. Ok. Então, o que isso quer dizer? A nossa diferença é sobre como é que a gente chega na verdade. Então, a medicina tradicional vai usar muito o empirismo, Ok. principalmente o empirismo, né? Enquanto que nós usamos dados científicos. O que eu quero dizer com isso? Por que é que eu sei que a melhor forma de tratar, sei lá, um, de tratar malária é usar Quartene? Por que é que nós chegamos a dizer que Quartene é a primeira linha? Porque se fez vários estudos com pessoas de lugares diferentes Ok. e usou-se aquela medicação para tratar a malária. Então, nós vimos que estas pessoas, quando fizeram o tratamento da malária, 95% delas melhorou. Ok. É por isso que a gente sabe que aquilo funciona, porque a gente testou. E antes de chegar nas pessoas, em humanos, a gente passou por animais. Animais que fizemos estudos, colocamos eles ali infectados pelo parasita ali que vai dar a malária, pelo plasmódio, fomos seguindo, não fomos subindo o nosso nível de evidência. Começamos com animais, chegamos a modelos humanos, começamos a colocar nas pessoas de lugares diferentes para não termos um viés geográfico e percebemos que funciona. Então, este é que é o caminho da ciência. A gente consegue replicar aquela coisa e nós temos dados que dizem por que estamos a fazer isto. Nós não temos isso no lado da medicina tradicional. A gente tem uma evidência empírica. A evidência empírica é o quê? Esta criança tinha problemas de convulsões. E as convulsões vinham quase sempre numa noite de luar. Então, a noite de luar dá convulsões. Ok. E o que a gente fez? A gente deu este remédio. Depois deste remédio, a criança melhorou. Então, qual é que é o conhecimento que eu extraí daqui? Este remédio resolve este problema. Ok. É possível que algumas coisas deem certo desse jeito? É. O modelo empírico, muitas das vezes, nos leva ao modelo científico. A evidência empírica, às vezes, nos conduz para lá. Mas não é a melhor forma. Não é o melhor método para chegar à verdade. Quando nós temos evidências robustas, nós temos certeza, porque nós até sabemos a dose. Nós sabemos dizer que tu tens que dar essa medicação nesta dose. Essa medicação age aqui, ali e ali. Nós sabemos dizer por que é que quando se dá Quartene, a pessoa melhora da malária. Sabemos o que, é que o Quartene faz no corpo da pessoa, exatamente. E também sabemos prever o que é que pode dar errado. De tal maneira, de tal maneira que se a pessoa vem, começou a tomar e piorou, nós já sabemos o que fazer. Já sabemos o que deu errado e o que fazer. Nós não temos isso no lado da medicina tradicional. Então, por que é que nós acabamos, como médicos, acabamos dizendo não dá remédio da lua, não dá este remédio, não dá panelinha, não dá isto, não dá isto. Porque primeiro nós não sabemos o que é que tem ali. Exatamente, que tipo de... Quais são as ervas que tem. Até podemos saber no sentido de eu pegar um médico tradicional, ele vai me dizer, é erva daquele fruto, daquela árvore e tal. Mas o que é que tem dentro dessa erva? Tem o quê? Tem nitrogênio? Tem... O que é? Depois, dentro desses ingredientes todos, qual deles é que está a resolver esse problema? E talvez nem ele saiba. Então, não sabe, não tem como saber, porque ele não passou por esse processo todo. Depois que evidência tu tens para dizer que estas convulsões, esta epilepsia que a pessoa teve, foi por causa daquela lua? Então, em ciência nós dizemos o seguinte, nem toda relação de associação é uma relação de causalidade. Então, nem sempre que uma coisa está associada à outra, uma está a causar a outra. Então, há vezes que tu podes estar com uma dor de cabeça, eu vou te dar paracetamol, te dou água, te dou refresco. E a tua dor de cabeça melhora. Isso não quer dizer que da próxima vez que tiveres dor de cabeça, tens que tomar paracetamol, água, refresco para melhorar. Porque desses três, apenas um é que realmente te ajudou. Então, eu não recomendo que as pessoas tomem remédio da lua. Nenhum destes. Justamente porque a gente não sabe o que é que tem lá e a gente não sabe as doses. E até onde eu sabia, posso estar desatualizado nessa matéria. A própria medicina tradicional não tinha
chamamos de guidelines, que te dizem dá-se assim, etc, etc. Quantidade, A sim. impressão que nos dá é que os médicos tradicionais aplicam de forma diferente. Até podem ter o mesmo método de preparo, mas as dosagens são São diferentes. diferentes. E como estamos a falar de crianças, numa criança sair de 6 mililitros para 7 é importante. Sair de 5 para 6, Também para é 7 é importante. importante. Então, se dizem, dá uma colherinha e não me disse se é colherinha, sei lá, desta marca, se é da Tramontina ou não, isso muda tudo. Sim. Então, para finalizar, nós temos uma irmã bióloga, a Ana Matusse, Vulvo agora. A Ana fez a sua tese para a licenciatura dela em cima mesmo do remédio da lua. Ok. E ela isolou Escherichia coli, que é uma bactéria, que é a principal bactéria que causa as nossas diarreias mais comuns aí, e que também está implicada em infecções urinárias, etc. Então, no remédio da lua, ela apanhou essa bactéria, que é uma bactéria importante para dar casos de diarreias, vômitos, etc. Então, já nos mostra que ele não é tão seguro assim. Antes, pelo contrário, tem o risco de contaminação, né? E depois, a forma de conservar. Muitos dizem, põe nesta panela, guarda no sítio tal e tal. Nós sabemos que materiais como barro e etc. são materiais que não são muito próprios para tu guardares coisas como medicamento, Sim. que tem que ter um nível de conservação muito alto. Medicamentos, se forem a ver nas caixas, eles te ditam a temperatura, te ditam o ambiente, se é um ambiente Onde deve seco, estar. se é úmido e como deve estar, e te dita em quanto tempo tu deves consumir aquilo. Então, nós não temos essas informações todas, é por isso que eu não tenho como recomendar. Agora, uma coisa interessante é sobre o botãozinho da criança. O botãozinho da criança, ele tem uma lógica no meio. Não estou a dizer para fazer, só estou a dizer que ele tem uma lógica. A lógica qual é que é? É que, de facto, por ter uma coisa no pulso que chama a atenção da criança, a criança tende a direcionar o olhar para Para ali. aquilo. E ao direcionar o olhar para ali, isso lhe ajuda a focar melhor. De facto, tem esse princípio atrás. Agora, significa que se não tiver o botão, a criança não vai conseguir focar? Não. A criança, eventualmente, no início, toda criança tem, como a gente diz, exarolha, tem estrabismo, né? Ok. Então, o estrabismo pode ser convergente, quando os olhos estão assim, a olhar um para o outro, por assim dizer, ou divergente, né? Quando estão ali para fora. Toda criança nasce assim, porque ela ainda não sabe focar. A criança, nas suas primeiras semanas, não vê. Ela Ah, sério? percebe, sim, ela não nasce assim com a visão. Meu Deus. Ela primeiro percebe luz, depois começa a perceber contrastes, depois tem uma visão que podemos chamar preto e branco no início, e só depois é que a visão vai para cores. Então vai evoluindo. E a questão da direção do olhar, nós temos até 10 anos para corrigir questões de os olhos estão para cá, estão para lá, estão para dentro, estão para fora. Então temos uma janela para corrigir isso. Eventualmente os olhos do teu bebê vão se endireitar. Não precisas de usar um botãozinho aqui, um botãozinho ali. Mas não posso dizer que o botãozinho não tem uma lógica. Ele tem. E faz todo sentido. Pá, infelizmente, nós estamos a correr para o fim do nosso podcast, mas ainda temos 2 pontos para tratar que eu acho que são muito importantes de nós falarmos. Saúde mental. Super, Né? super. Aqui, vou dizer, em Moçambique, no meio cristão, mesmo não sendo meio cristão, nós ainda temos muitos problemas de olhar para a saúde mental como algo normal. Ir para o psicólogo como uma coisa normal. Ainda é um problema muito grave. Se tu vais para o psicólogo, tens um problema na cabeça. Yeah. Então, eu queria que falasses um bocadinho sobre como o cuidado com a saúde mental pode caminhar com a fé. Porque nós também temos essa questão de separação, né? Yeah. Por algum tempo, eu também já tive esse preconceito. Eu fiquei, não, eu não posso ir para o psicólogo, não, fazer terapia e não sei o quê. Mas depois, quando nós olhamos, as pessoas que estão dentro, não só das igrejas, as pessoas com quem nós convivemos, são pessoas com muitas feridas, com muitos traumas. E não é exatamente. E nós, às vezes, como eu disse no início, nós trazemos um misticismo, né? No meio de tudo isso. Não, é espiritual, mas existem profissionais para isso. Se existe, é porque existe um problema para ser resolvido. Então, eu queria que explicasse um bocadinho sobre a importância desta questão do cuidado com a saúde mental, porque são coisas que são reais, né? E como isso pode caminhar juntamente com a nossa fé para o nosso bem-estar.
Yeah. Primeiro vou dizer, psicólogos são filhos de Deus. Yeah. A psicologia foi inventada por Deus, né? Uhum. Ah, nós de fato temos esse tabu, esse viés, essa forma de Sim. olhar para a coisa, para a saúde mental, uns como frescura, Uhum. como se não existisse. Ah, isso é depressão, não existe, isso é preguiça, isso é isto, isso é Yeah. aquilo. Ah, e outros minimizam, outros, eu não preciso, os crentes, por exemplo, Sim. eu não preciso de ir a um psicólogo, meu pastor resolve isso. Então, de novo, eles são erros conceituais, Uhum. erros sobre o que é que um psicólogo faz e o que é que um psiquiatra faz depois, e depois como é que o corpo funciona. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente sabe hoje é que boa parte do nosso funcionamento se deve à saúde do nosso cérebro. Ok. Então, existe um paciente muito famoso, que agora é falecido, né? Ele, nós chamamos pelas iniciais, para não expor o nome, paciente HM. Hum. Ele era um mineiro. Então, numa dessas vezes, ali na mina, ele tem um acidente em que ele passa uma estaca que entra aqui pelo olho e sai assim pela cabeça. Então, aquilo arranca uma parte do cérebro dele, né? Fura-lhe assim. E ele não morreu. Ele saiu dali, foi ao hospital, conseguiram remover aquilo. Na internet até tem a Uhum. foto dele assim. Ih. Eles conseguem remover aquilo, só que depois deste acidente, os colegas percebem uma coisa: o comportamento dele mudou. Hum. Ele era alguém calmo, comedido, com Hum. respeito. Ele passou a tornar-se uma pessoa muito sem filtros. Começa a insultar demais, começa a atirar-se para os colegas e virou uma outra pessoa. Uhum. Então foi assim que quando nós começamos a descobrir que, primeiro, existem partes do cérebro que controlam algumas funções do corpo. Ok. Então tem parte do nosso cérebro que se eu for a estimular, o seu braço vai contrair. Se eu Hum. for a estimular, a sua perna vai contrair. Tem partes do teu cérebro que se eu for a estimular, tu vais chorar. Sentes uma tristeza profunda e Sim. choras. Tem áreas do teu cérebro que se eu estimulo, tu sentes medo. Então nós começamos a ver que, a saúde mental, no fundo, é saúde do cérebro Uhum. também. Grande parte do que a gente atribui à mente é saúde do Do cérebro. cérebro. Sim. E nós sabemos hoje que a depressão mexe com circuitos cerebrais. Uhum. Tem áreas do teu cérebro que não funcionam bem quando a pessoa está deprimida. Uhum. Tem áreas do teu cérebro que não funcionam bem quando tu tens ansiedade, etc. Então, hoje, nós sabemos que, por exemplo, a terapia é um tratamento biológico, porque Ok. mexe com esses Uhum. circuitos cerebrais. Então, esta é a primeira coisa que a gente tem que trazer no contexto da igreja, é Sim. mostrar que, irmãos, de facto, o nosso cérebro, a nossa mente gera o nosso comportamento Uhum. e ele pode estar doente. Sim. Assim como o meu coração fica doente, Uhum. o cérebro fica doente. Qual é que é a nossa dificuldade? E qual é que é a nossa covardia, se eu posso assim dizer, né? Aqueles que dizem que psicologia não é importante. É que tu usas os métodos de ciências exatas para julgar a psicologia. A psicologia não é uma ciência exata. Ciência exata é matemática, medicina, em Uhum. que eu sei que se a pessoa teve uma fratura, faço raio-x, Sim. raio-x mostra a fratura. Uhum. Então eu sei muito bem que partiu-se ali. Então quando eu vou e opero e arranjo, o osso fica alinhado de Sim. novo. E eu mostro um outro Uhum. raio-x. Está ali, curou. Uhum. A psicologia não é assim. Eu não tenho um exame que mostra depressão. Uhum. Não tenho um exame que mostra ansiedade como tal. Uhum. Por quê? Porque muitos desses exames que mostrariam essas alterações estão a ser desenvolvidos. Hoje nós conseguimos saber. O cérebro tem uma área, uma região chamada ínsula, Uhum. que é a área do nosso cérebro que reage a questões de emoções, principalmente aquelas que têm valências de perigo. Quando, Ok. quando a pessoa está com medo de alguma coisa, tem um exame que a gente coloca a pessoa assim numa máquina. Então, eu digo à pessoa, por exemplo, contrai o seu braço. Alguns neurônios do cérebro comandam aquela ação, eles disparam e contrai o braço. Ok. Então, eu vejo naquele exame uma área do cérebro acender. Então, eu sei que, quando a pessoa contrai o braço, aquela área do cérebro Está acende. Então, acendendo. aqueles neurônios têm relação com essa ação. Ok. Quando a pessoa tem ansiedade, essa região que eu falei, ínsula, aqueles neurônios começam a disparar de qualquer maneira. Uhum. Aqueles neurônios disparam em situações de perigo. Um leão veio e até eles disparam nessa situação. Mas quando a pessoa tem ansiedade, aqueles neurônios disparam sozinhos.
Uau. mesmo sem um perigo aqui. É Uhum. por isso que a pessoa às vezes está na sala, está a estudar, de repente está na escola, de repente tem uma crise de ansiedade. Aqueles neurônios começaram a disparar. Então, quando a pessoa tem depressão, nós também sabemos que Uhum. tem áreas do cérebro dela que estão com pouco, que os neurônios não estão a funcionar de forma correta. Uhum. Então, nós hoje, ao falar sobre saúde mental, temos que trazer esse aspecto, Sim. que ele tem um componente biológico muito forte, Uhum. né? Que infelizmente não temos todo o material para ver, que a pessoa já se resolveu, que a pessoa não resolveu. Uhum. E depois, como a gente sabe que grande parte do nosso comportamento é a parte psicológica, Sim. o psicólogo é importante porque ele teve o treinamento para lidar com Com isso. isso. Ah, mas se eu quero um conselho, sei lá, quero fazer uma terapia, eu e minha esposa não estamos a dar-nos bem, nosso pastor não é suficiente. Sim e não. Ele é suficiente porque o que o pastor faz, no fundo, é o que o psicólogo faz. Ele Hum. conversa convosco, Sim. tenta arranjar o problema e traz as soluções. Onde é que o psicólogo acaba sendo melhor nisso? Porque o psicólogo teve formação que lhe ajuda a extrair a informação que tu queres de forma mais precisa. Ok. Ele vai mais ao fundo. Exato. Ele até nem é no sentido de ir ao fundo, mas ele é mais preciso. Hum. É, nós dois podemos operar. Ok. Nós dois podemos drenar um abscesso. Uhum. Nós dois podemos resolver Uhum. problemas. Qual é a diferença entre mim e uma outra pessoa? É que eu sei exatamente onde Uhum. cortar. Tu não. Tu vais cortar perto, tu has de ir para lá, mas eu sei exatamente Com como chegar precisão. lá, sei que instrumento corta melhor, Uhum. sei que instrumento me ajuda a extrair aquele órgão de melhor maneira. É a mesma coisa que acontece, mesmo eu sendo médico, com, sei lá, o meu chefe, por exemplo, Uhum. ele é cirurgião. Eu, às vezes, fico a dançar com uma ferida e ele chega e em 2 tempos resolve aquele problema. Por quê? Porque ele tem muito mais Yeah. competência para resolver aquilo. Uhum. Não é porque eu não podia fazer, é porque ele tem ferramentas melhores. Ok. Então, o psicólogo, para lidar com mente, com a psique do Uhum. indivíduo, ele tem ferramentas melhores que o pastor. Ok. Ele tem. Algumas dessas o pastor também tem. Ele Uhum. desenvolveu de forma muitas vezes empírica, pela Uhum. experiência de vida que ele tem. Ao lidar com tanta gente, ele desenvolveu isso. Então ele sabe que muitas das vezes que os casais têm problemas, é infidelidade e tal. O Uhum. psicólogo, quando estudou isso, ele vai saber que existem traumas de infância que Yeah. influenciam desta forma no caráter do indivíduo, Uhum. que se manifesta assim. Então, quando tu estás no psicólogo e dizes tipo, o meu marido, ele sempre fala alto comigo, etc. O psicólogo vai conseguir fazer algumas relações que E vai trazer talvez, algo mais isso, preciso. talvez o teu Ok. pastor pode não conseguir chegar lá. Uhum. Então, eu acho que é desnecessário haver essa guerra de. Ei, não, pastor, o Uhum. psicólogo não é necessário, o pastor é suficiente. Eu acho que o psicólogo até é uma ferramenta para o pastor. Exatamente. Eu acho que muitas das vezes o pastor pode, até onde os limites Uhum. da ética do psicólogo permitam, ele pode recomendar um psicólogo. Por exemplo, a igreja pode ter um, dois ou um Uhum. grupo de psicólogos que de repente são crentes dali mesmo em que ele diz: "Epá, eu quero te transferir esse irmão. Eu acho que ele tem um problema de comportamento, Uhum. que eu não estou a ver qual é que é. Esse problema do comportamento acaba gerando pecado. Essa parte do pecado eu hei de lidar, porque Uhum. eu leio Bíblia todos os dias, meu Uhum. assunto é tratar a vida espiritual. Eu vou alinhar a vida espiritual dele, mas eu vejo que o problema dele não é só espiritual. O problema Exatamente. dele é comportamental. O problema dele é de personalidade. Esse Uhum. jovem não é impaciente por causa de pecado só. Tem mais Tem alguma alguma coisa coisa ali. lá que eu não estou a conseguir Uhum. extrair. Então, peço que tu vejas, será que ele não teve algum trauma de repente lá na Uhum. infância? Será que ele não é alguém que vem de uma família muito pesada e Uhum. tudo mais? Às vezes o pastor pode fazer algumas perguntas que fecham mais o indivíduo em vez de abri-lo. Hum. Então, eu não Yeah. sei se vai acompanhar agora. Houve uma tragédia recente no Rio Grande do Sul, Uhum. né? Aquelas enchentes Uhum. terríveis. Então, há um grupo de. Eu gosto muito de uma área que chama-se neurociências. É Uhum. por isso que eu sei essas coisas de saúde Yeah. mental. E então, eles estavam a explicar ali com alguns psicólogos. E eles chamam de cuidados.
como se fosse cuidados de emergência, Uhum. depois de um trauma muito grande. Então, uma das coisas que eles estavam a dizer que foi interessante para mim é, depois de um trauma muito grande, fazer perguntas sobre aquele trauma piora o assunto. Oh. Então, veio o casal. Então, a esposa diz: Meu marido me bateu. E de repente o pastor ou o irmão que está a aconselhar põe-se a perguntar: Te bateu? Como é que foi? E- Então, é Yeah. natural, né? Às Uhum. vezes, Yeah. é natural, Involuntário. Uhum. involuntário. Ele bateu, a sério. Como é que foi? Quando fazes a pessoa reviver esses aspectos, eles dizem que isso piora o trauma, isso alarga ele. Uhum. Então, tens uma janela que não deves abordar o assunto de forma assim direta, deixas um tempo passar e depois vais tratar aquele assunto. Ok. Então, percebe, essas ferramentas, o Luiz, aquele e aquele não tem. Quem tem é o Um psicólogo, psicólogo. porque ele já estudou, ele Uhum. tem evidências que já mostraram que tratar este assunto desta forma agrava, que Uhum. tratar este assunto desta forma melhora. Então, o pastor, o conselheiro pode muito bem dizer: "Epá, eu preciso do pastor, do psicólogo", ligar para o psicólogo e dizer: tem um casal, tem este, aquele problema, eu não estou a conseguir extrair isto, mas eu acho que eles precisam de ajuda aqui, 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 ali. Então, faz lá o teu trabalho, depois me dizes quais são as tuas impressões. Ele não precisa de dar detalhes, claro, Uhum. mas ele depois já vai te dizer, tipo, de facto, até onde isso for possível, né? Sim. De facto, ele tem uma tendência assim, de facto, este aqui tem pensamentos suicidas, de facto, ele tem tem um humor depressivo, como a gente diz, ele tem tendências à mania, por isso é que ele é assim, e tal, tal, tal. Então, Uhum. recomendo que eles façam isso. Então, ao pastor, também, pastor, quando estiveres a falar com eles, não entra assim, Sim. não entra assim. Quando falas disto, é um gatilho para aquilo, Uhum. percebe? São áreas que se complementam. Yeah. Mas às vezes nós queremos lutar, acho que esse também é Yeah, outro yeah, problema. yeah, Um sabe mais do que o outro. Eu yeah. acho que essa é uma chamada de atenção para os nossos líderes. Eu sempre digo isso, porque nós sempre temos alguma coisa a aprender. Sim, Então nós podemos trabalhar em cooperação. Não sim. significa que ele precisa me dizer tudo, porque, Não, claro, tem a questão de sigilo, tem. mas eu posso apresentar um problema sem Sim, necessariamente expor quem é a pessoa. E sim, nós temos várias pessoas dentro da igreja que podem nos ajudar a resolver sim, estas questões, sim. mas é aquilo que eu disse, eu acho que muitas vezes nós levamos para o espiritual, para o Yeah, misticismo. yeah. Vamos orar, vamos orar. E às vezes a pessoa literalmente precisa de um psicólogo, precisa de ir para o hospital. Sim. Não que não possa ser curada, mas às vezes é que tem que ir para o hospital. Às vezes é remédio que vai melhorar. Exatamente. Às vezes Às é vezes é tudo isso. remédio. Eu estou muito triste porque epa, o nosso podcast está a terminar e nós ainda tínhamos muitas coisas para falar, mas eu queria que deixasses as tuas últimas considerações, né, para todos que estão a assistir-nos, ah, algum conselho para jovens que são cristãos que talvez estejam a pensar em fazer medicina e não só medicina, né, mas o que a tua profissão te ensinou, o que tu passarias para as outras pessoas que estão a assistir-nos do outro lado? Yeah. Ah, eu diria, em primeiro lugar, pense, estou a falar para crentes, Uhum. né? Ou mesmo para não crentes. Eu diria, Deus ele é a verdade. Jesus Cristo é a Uhum. verdade. Ele é o centro de tudo aquilo que é sabedoria. Então, é buscando a Cristo que nós vamos ter o interesse pela verdadeira ciência. É buscando a Cristo que nós vamos ter o interesse pela excelência no nosso serviço, pela competência no nosso serviço. Jesus traz Uhum. esses princípios para nós. Jesus traz essas valências a nós. Então, para aqueles que estão a ingressar para o ensino superior, vamos assim dizer, eu diria procurem fazer diferente. Nós já sabemos que a nossa educação não é muito boa em Moçambique, temos Uhum. as dificuldades que nós temos. Então, a ideia é cada um de nós tentar resolver essas dificuldades. Nós temos muitas ferramentas hoje que nos ajudam para estar a internet, muito acesso a conhecimento. Procurem saber o máximo possível. Tentem tornar-se experts nas Yeah. matérias que vocês buscam. Então, quer fazer medicina? Medicina envolve estudar muito, medicina envolve muitos sacrifícios, medicina envolve muita entrega, muita compaixão. E se quer fazer isso,
faça, mas faça informado. Uhum. Então, antes de entrar para o curso, procure saber o que é medicina. Infelizmente, nós aqui em Moçambique temos muito pouco aquele dia das profissões que Yeah. existe em outros países. Para mim era muito bom que um estudante da oitava classe, da décima, da 12ª, entrasse na Coca-Cola e visse o que se faz na Coca-Cola. Yeah. Fosse para uma obra, saber o que um engenheiro faz no dia a dia. Não aquelas visitas de 10 minutos, Sim. 15. Ir para lá passar um dia. Uhum. O que um serralheiro faz? O que um cirurgião faz? Entra para o bloco operatório, vê, sai, como é que se prepara o Uhum. paciente? O que um cardiologista faz? O que um psicólogo faz? Assista algumas sessões. O que um eletricista faz? Que é para entrar na profissão, a saber como é que aquela profissão é Uhum. feita. No caso de medicina, que eu tenho mais propriedade para falar, muitas pessoas acabam se apaixonando pela medicina por causa de House, de Grey's Anatomy. Exatamente. As séries. É diferente. Hoje em dia, Yeah. por causa de Good Doctor e tal, é diferente aqui em Moçambique. Uhum. A forma que nós operamos, os nossos hospitais são diferentes. Então, alguns têm esse choque de realidade muito à frente no curso. O curso tem 6 anos, a pessoa às vezes descobre que não é exatamente O que aquilo que ela queria. queria fazer no terceiro, no quarto. Já perdeu 3, 4 Meu anos. Deus. Mesma coisa com contabilidade, auditoria, etc. A pessoa entra, porque hoje em dia os contabilistas têm muito emprego, têm muita saída, então tu entras, muito emprego, muita saída. Porque estás a ver, hoje em dia, marketing digital é o que está a dar. Vai lá, marketing digital. Tu entras, mas tu não sabes o que é aquilo. Yeah. Então, eu diria, há espaço para todo bom profissional. Yeah. Então, tu és designer. Aqui é Moçambique. Sabe ser designer em quê? Designers recebem bem? Designers que são bons, pelo menos. Claro Sim, que recebem claro que não muito serão bem. bons. Nós temos alguns Recebem. designers aqui. Eu tenho amigos designers. Então, áreas de informação, informática e tal, são áreas que, bem, hoje com o advento de inteligência artificial e tal, é interessante que alguém busque alguma Yeah. área que tenha a ver com isso, né? Porque isso vai lhe encontrar. Então, eu recomendaria essas áreas, mas procurem, acima de tudo, falar com pessoas que estão nessas profissões. Queres fazer engenharia informática? Procura engenheiros informáticos, conversa com eles e saiba como é que se faz as coisas e informa-te. Sendo crente, procura essas profissões dentro da sua igreja. Então, procura Sim. saber como é que seu irmão advogado lida com casos, quais são os desafios que ele tem, como é que o médico faz, como é que o ginecologista faz quando tem um aborto à frente dele. Então, vá se informando ao máximo do dia a dia da profissão que quer fazer. E não sacrifiquem a vossa vida espiritual em nome dos estudos. Yeah. Então, eu estou a estudar, não vou poder ir ao culto, estou a estudar, não vou poder. Naturalmente que não vai dar para fazer como fazia antes, Sim. né? Se calhar tinha vigília na sexta-feira, ensaio de manhã, jovens à tarde, depois outro ensaio à noite. Talvez não vai conseguir fazer aquilo tudo desta forma, mas não sacrifique toda a sua vida espiritual. A minha vida espiritual foi muito importante para minha vida acadêmica. Yeah. Extremamente importante. Deus foi o meu suporte do início ao fim. E não só Deus, mas minha esposa hoje também. Então, se bem que eu, quando é para aconselhar aos estudantes, eu prefiro que eles não namorem. Que até onde for possível, namora no 4º ano, no É para não ter terceiro, no muitas quarto. distrações. E nem é para não ter muitas distrações, mas é que a pessoa não vai ter estrutura para lidar com um namoro. Nós, os crentes, nós acreditamos em namoros cristãos, em namoros sérios. Namoro sério é custoso. Ele exige algumas coisas, desde postura, entrega, planeamento para um casamento, que precisam de uma maturidade que tu no primeiro ano não tens. No segundo ano não tens. Lá no terceiro, no 4º ano, quando já há perspectivas de terminar o curso e etc., já começas a ter melhor. Então, é por isso que eu faço essa recomendação. Mas não quero dizer que um namorado vai piorar a sua vida. No meu caso, melhorou bastante, né? Amém. Então, lembro que perguntou sobre se queria desistir e tal. Uma das pessoas que foi responsável por não desistir foi a Bia, a minha mulher. Oh. Então, mais de uma vez, Oh. ela realmente
acho que eu nem seria médico se não fosse ela. Um Claro beijo que para a Bia. yeah, eu não seria médico, não seria muita coisa que sou hoje se não fosse ela. Yeah. Então, espero que vocês tenham essa experiência, se namoram e melhor até. E tentem ser vocês mesmos na sociedade em que nós estamos. Procurem não ser influenciados, mas influenciar. E façam missões em todo lado. Então, tu Amém. estás no hospital, não necessariamente vais chegar na enfermaria com uma Bíblia aberta, vais começar a pregar, mas tu vais fazer, como aconteceu comigo e acontece, vais fazer tão bem o teu trabalho que alguém vai te perguntar, mas, doutor, sei lá, muito obrigado e tal. Alguns às vezes te oferecem alguma coisa. Então, nesses momentos, eu aproveito e eu digo, sabes, por que que eu sou assim tão simpático? É porque Deus foi simpático comigo. Uau. Estás a ver? Por que que eu sou assim tão cuidadoso? Ele, doutor, e tem um paciente que sempre me agradece, né? Ele tem uma ferida e eu sempre vou lá. Yeah. Ele, doutor, obrigado pela dedicação e tal, tal, tal. Então, tu diz ele, sabes por que que eu sou assim? Uau. Não sei. Eu disse, pá, é que eu tenho um Deus que me ensina a fazer isso. Uau. Ele, yeah. E mesmo quando vais dar uma esmola a alguém, não dá só esmola. Pega 20 meticais e chama o jovem. Sabes por que que eu estou a te dar esses 20 meticais? Ele, não. É porque Deus me disse que tenho que amar o próximo. Você é o meu próximo agora. Tá aqui. Yeah. Então, nós sempre pensamos naquilo. Agora sentem-se, João 5, eu vou pregar. Esse método é muito bom. Yeah. Tem o seu local, mas no dia a dia eu vejo Jesus a fazer assim. Jesus Yeah. fazia assim. Então, me apanhou a mulher ali, eu tenho sede. Da sede saiu uma pregação. Exatamente. Então, temos que tentar aproveitar essas oportunidades. Uau. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Nós tivemos um tempo muito nice, muito abençoado, e eu creio que todas as pessoas que estão a ver-nos e que vão assistir este podcast serão abençoados. Então, não desistam dos vossos sonhos. Yeah. Amém. O vosso tempo com Deus, o vosso tempo de intimidade com Deus. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo, falamos sobre isso. Yeah. Nada de pílulas do dia seguinte. Sejam cristãos profissionais, não profissionais cristãos. Então, tem muitas coisas que nós aprendemos hoje e eu creio que é uma chamada de atenção para todos nós como profissionais, para todos nós como crentes, também para não viver dentro de uma bola isolada, né? Então, vamos não só ouvir o que estamos a falar aqui, claro, sempre nos confrontamos com a palavra de Deus, mas tenham em mente que nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Deus, né? E Jesus era o melhor exemplo, nós já temos este exemplo. Então, muito obrigada a todos vocês que estão a assistir-nos, vemo-nos no próximo podcast. E assim termina o nosso podcast com o doutor e professor Luiz Lifanissa. Até a próxima.